Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Missão dos 12 e os missionários serão perseguidos. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. No momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Comentários dos Pais da Igreja. Rábano Mauro. As palavras guardai-vos dos homens dão-nos a entender de forma clara que os lobos de que acaba de falar são homens. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Por isso é preciso que sejais como as serpentes, quer dizer, astutos, porque, conforme o seu costume, primeiro entregar-vos-ão aos tribunais, proibindo que pregueis em meu nome. Depois, se não obedecerdes, irão açoitar-vos e, finalmente, vos conduzirão perante os reis e os governadores. Santo Hilário de Poitiers. São os que tentam extorquir-lhes o silêncio ou a conivência. São João Crisóstomo. É verdadeiramente surpreendente que, ouvindo essas coisas, não se tenham afastado aqueles homens que jamais tinham deixado as margens do lago em que lançavam suas redes. Essa é uma prova não somente de sua virtude, mas da sabedoria do doutor que os ensinava, pois a cada mal que lhes predizia, tomava o cuidado de acrescentar uma mitigação. Por isso diz em seguida: por causa de mim, pois não é, com efeito, uma pequena consolação sofrer por Cristo, pois não seriam perseguidos como perniciosos ou nocivos. Por isso acrescenta: para dar testemunho perante eles. São Gregório Magno. Ou seja, aqueles que lhes tiraram a vida perseguindo-os, ou que, vendo-os, não mudaram de vida. Pois a morte dos santos serve de socorro para os bons, como é um testemunho contra os maus, para que, por isso, os perversos pereçam sem desculpas e os eleitos tomem o exemplo e vivam. São João Crisóstomo. Isso servia-lhes de consolo, não porque desejassem o castigo de outros, mas porque tinham a confiança de que Cristo estaria com eles e sabia o que lhes aconteceria. Santo Hilário de Poitiers. Esse testemunho não somente tira dos perseguidores a desculpa de ter ignorado a Deus, como também abre para os gentios o caminho da fé em Cristo, que lhes foi pregado pela voz daqueles que o confessaram obstinadamente em meio aos tormentos impostos pelos perseguidores, e por isso acrescenta: e perante as nações. São João Crisóstomo. Às consolações anteriores acrescenta outra nova e não pequena, para que não lhe dissessem: como poderemos persuadir os homens em meio a tais perseguições?
Ordena-lhes que confiem na resposta e lhes diz: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Remígio de Auxerre. Duas coisas lhes diz: o modo de falar e o que falar. Uma se refere à sabedoria, a outra às palavras. Como viriam dele as palavras que deveriam dizer e a sabedoria que as inspiraria, os santos pregadores não deveriam preocupar-se nem com o que dizer, nem com a forma de dizer. São Jerônimo. Quando formos conduzidos perante os juízes por causa de Cristo, devemos somente oferecer nossa vontade a Cristo. Quanto ao resto, o mesmo Cristo que habita em nós falará por si mesmo, e o Espírito Santo nos assistirá com sua graça para nossas respostas. Santo Hilário de Poitiers. Porque nossa fé orienta-se por todos os preceitos da vontade divina, seremos instruídos para as respostas. Temos o exemplo de Abraão, a quem foi pedido o sacrifício de Isaque, e que encontrou o cordeiro para lhe servir de vítima. Por isso segue-se: porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Remígio de Auxerre. Este é o sentido: vós marchais para o combate, mas sou eu quem combate. Vós dizeis as palavras, mas sou eu que falo. Por isso disse Paulo: porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? São João Crisóstomo. Reveste-os assim com a dignidade dos profetas, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Quando diz aqui: não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar, isso não é contrário ao que é dito em outro lugar. Prontos sempre para responder a tudo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Quando a discussão é entre amigos, devemos preocupar-nos com o que dizer, mas, diante de um terrível tribunal e de uma multidão furiosa, quando rodeados de perigos, Cristo nos dá seu auxílio para que falemos com confiança e não cedamos ao medo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de ter exposto as consolações, prediz os perigos mais graves, dizendo: o irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. São Gregório Magno. São menores as penas que nos vêm dos estranhos do que as que nos causam aqueles com cujo afeto contamos, pois nestas une-se à dor corporal a pena da caridade perdida. São Jerônimo. Isso costuma ocorrer com frequência nas perseguições, pois não devemos esperar fidelidade no afeto daqueles cuja fé é diferente. São João Crisóstomo. Acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: e sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. E logo apresenta-lhes outra consolação, dizendo-lhes que será por causa do meu nome. E com isso, novamente acrescenta outra consolação quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se refere aos que perseveram até o fim, pois qual utilidade têm as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente. São Jerônimo. A virtude não está em começar, mas em concluir. Remígio de Auxerre. Dá-se a recompensa não aos que começam, mas aos que perseveram. São João Crisóstomo. A fim de que ninguém diga que foi Cristo que tudo fez nos apóstolos e que não há nada de admirável no que eles fizeram, já que não sofreram nenhuma pena, diz a eles que sua perseverança é necessária, pois, se foram preservados dos primeiros perigos, outros mais difíceis lhes estavam reservados, e depois viriam outros, e não teriam momento algum em suas vidas em que não estivessem rodeados de emboscadas. E isto é o que insinua, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo.
Remígio de Auxerre. Isto é, aquele que não abandonar os preceitos da fé e não desfalecer nas perseguições será salvo, porque receberá o reino dos céus como prêmio pelas perseguições terrenas. E deve-se notar que a palavra fim nem sempre significa conclusão, mas também perfeição, como nesta passagem. O fim da lei é Cristo. Pode-se, portanto, interpretar a passagem neste sentido: aquele que perseverar até o fim, isto é, em Cristo. Santo Agostinho. Com efeito, perseverar em Cristo é permanecer em sua fé, a qual opera pelo amor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.